Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje, sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o Pacto do Dízimo. Nessa semana, tivemos a oportunidade de analisar alguns dos princípios fundamentais extraídos das Sagradas Escrituras a respeito daquilo que é o fundamento do dízimo. Por que é que ele deve ser devolvido e, ao mesmo tempo, como, quando, onde, quem deve recebê-lo e como ele deve ser administrado. Diante disso, olhando agora para o nosso guia de estudos, nessa sexta-feira, faremos um estudo adicional desse nosso tema principal. E aqui no nosso guia de estudos encontramos 3 textos de Ellen White, onde ela vai mencionar especificamente o seguinte. O primeiro deles, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, nas páginas 409 e 410. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ligação entre Deus e o ser humano seria mantida e aberta. O primeiro texto encontra-se no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 409 e 410, que diz assim: se todos os dízimos do nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Esse texto é um texto realmente que deve fazer com que nós paremos para poder pensar. Há uma ligação que existe entre a terra e o céu. E o Senhor Deus, é claro, nos dá a liberdade de escolha. Com essa liberdade, podemos escolher manter uma ligação com Deus ou não. Estarmos firmemente alicerçados numa aliança com Deus ou não. Quando mantemos essa aliança com Ele, uma das situações ou uma das ações que serão parte da nossa vida será também a fidelidade nos dízimos e ofertas. Quando deixamos de fazer, nós estamos interrompendo essa ligação entre a terra e o céu. Existem bênçãos que o céu deseja derramar sobre a nossa vida. Mas isso não depende apenas do céu, depende de nós. Somos livres para escolher receber essas bênçãos ou não. Mas, para tanto, precisamos manter nossa ligação com o Senhor e ser fiéis a eles. Olha que coisa interessante. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nossas ofertas aumentariam em 1000%. Isso é uma coisa realmente que deve fazer com que paremos para pensar. O segundo texto da revista Review and Herald, de 17 de dezembro de 1901, texto também de Ellen White, onde ela diz: no terceiro capítulo de Malaquias encontra-se o pacto que Deus fez com os seres humanos. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolvem os dízimos e ofertas. É um pacto entre Deus e o ser humano. Quando nós entendemos isso, entendemos quantas vezes nós paramos para poder orar e dizer: Senhor, me abençoe. E Deus tem bênção sem medida. Bênção sem medida. A promessa dele lá em Malaquias 3 é: e eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Provem-me nisso. Portanto, é uma questão de pacto e é uma questão de ligação da terra com o céu e do céu com a terra, mas é também uma questão de livre escolha. O Senhor Deus nunca nos obrigará a manter uma relação de fidelidade para com Ele. Mas se o mantivermos, seremos também fiéis nos dízimos e ofertas. E o terceiro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 305, também de Ellen White, onde ela diz: devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Quando não reconhecemos e não devolvemos a parte que lhe é devida, a Bíblia nos chama de ladrões. É uma palavra pesada, é bem verdade. Mas como que você pode chamar alguém que fica consigo alguma coisa que não lhe pertence? Ladrão.
O Código Penal brasileiro vai mencionar exatamente isso. Uma pessoa que se apropria de algo que não lhe pertence é ladrão. Se Deus está dizendo que de tudo aquilo que recebemos, 10% pertence a Ele e Ele deseja que lhe devolvamos, então, se não o fizermos, estamos roubando a Deus. Tudo que vimos nessa semana é de suma importância. Entretanto, aquilo que eu gostaria de fazer como minhas palavras finais no estudo dessa semana, minhas últimas considerações é: todos esses conceitos, por mais importantes e sábios que sejam, se não forem colocados em prática na nossa vida, não servirão de nada. As bênçãos que o céu tem para poder derramar se manterão retidas, não porque Deus o queira, mas porque nós não estamos dispostos a receber. Seja fiel a Deus. Mantenha uma relação firme com Ele. Mantenha a ligação entre a terra e o céu. Mantenha esse compromisso, essa aliança com Deus. Seja fiel nos dízimos e ofertas. Faça o que a Bíblia diz. Prove o Senhor nisso. E você verá que bênçãos sem medida serão derramadas sobre a sua vida. Eu quero experimentá-las. E você? Ore comigo. Obrigado, Senhor, pelos princípios que aprendemos essa semana no estudo da lição. Ajuda-nos a podermos entender esses princípios e vivê-los. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?